Capítulo 141 Causa revelada. O fogo não começou lentamente como a maioria dos incêndios costumava fazer. Ele explodiu e se espalhou pela vizinhança em um instante. Mas mesmo com isso, a explosão ocorreu de um ponto específico da cozinha antes de se espalhar para fora e esse ponto específico era onde a força seria maior. Quando Gustavo chegou a esse lugar, em particular, ele encontrou cerca de 3 pessoas com partes do corpo desaparecidas que receberam toda a força da explosão. Uma das 3 pessoas ainda não estava morta porque eram mestiças, mas as outras 2 morreram instantaneamente. Gustavo ainda trouxe seu corpo independentemente. Além disso, os 2 últimos que ele encontrou foram queimados além do reconhecimento. Mesmo quando Gustavo os alimentou com a pílula de regeneração, eles ainda morreram segundos depois que ele os tirou do prédio. Gustavo, não é sua culpa. Você realmente se saiu bem lá, disse Busdanzo enquanto se agachava na frente de Gustavo e esfregava seus cabelos. Gustavo assentiu novamente. Chefe Danzo, o que foi? Antes de Gustavo completar sua frase, o chefe Danzo foi chamado por trás. O chefe Danzo se virou para sair porque eram os 3 professores que queriam uma explicação sobre o que havia acontecido aqui enquanto esperavam o corpo de bombeiros terminar suas investigações. Gustavo sentou-se debaixo da árvore com sentimentos confusos. Eu nunca soube que ainda poderia me sentir assim sobre alguma coisa. Gustavo ficou surpreso porque este incidente aconteceu para tocá-lo de uma forma que ele nunca pensou ser possível. Quando ele pensou sobre isso com cuidado, ele encontrou a resposta. Esta cozinha tinha sido como um lar para ele. Este foi o primeiro lugar que lhe deu o calor que sua antiga casa nunca teve. Mesmo que ele não fosse muito próximo dos outros trabalhadores como era próximo do chefe Danzo, ele nunca teve ressentimentos com nenhum deles porque sempre o trataram bem. Ninguém havia falado com ele com olhares de desprezo nem ninguém havia mencionado sua linhagem de baixo grau, então ele se sentia muito confortável com eles. Agora que isso estava acontecendo em um lugar que ele subconscientemente via como uma segunda casa, ele não estava feliz com isso. Ele esperava que com sua nova força pudesse salvar a todos, mas a realidade provou que ele estava errado. Pelo menos 5 vidas foram perdidas no incêndio e agora Gustavo estava tendo sentimentos confusos sobre isso, como se tivesse perdido membros da família. Ele sabia com certeza que se sua mãe ou seu pai tivessem morrido em um incêndio, ele não se sentiria tão mal. Ele duvidava que fosse sentir alguma coisa. Missão de emergência concluída. Falha na missão secundária. Gustavo olhou para as notificações à sua frente, mas não se preocupou em verificar suas informações no momento. Em frente à cozinha, o patrão Danjo estava sendo questionado pelos 3 professores. 2 deles eram professores normais, enquanto um deles era do comitê disciplinar. Uma fêmea e 2 machos. A professora do comitê disciplinar era uma mulher. Menos qual é a sua desculpa para essa bagunça, Danzo? Ninguém sabe como aconteceu, como eu disse antes, foi uma explosão, disse. É. Danzo, como você está ileso e não tem uma única queimadura em sua roupa como os outros. Fui salvo por aquele homem mascarado mais cedo, ele me pegou primeiro para que eu não fosse ferido, disse. É. Você faz parecer que o homem mascarado estava aqui desde o início. Você sabe que isso é impossível, certo? Sua declaração soa muito suspeito. Menos além disso, este homem mascarado não é confiável, pois não sabemos se ele começou o incêndio. O que você quer dizer com começou o incêndio? Aquele homem estava ocupado salvando vidas enquanto vocês 3 estavam confinados em seus escritórios. O que? Você está realmente defendendo ele agora? Danzo deve ser um cúmplice então. O que vocês estão insinuando? Só porque vocês são professores não significa que tenham o direito de insinuar bobagens. Vamos todos nos acalmar aqui, a professora da comissão disciplinar finalmente falou após perceber que a conversa estava esquentando. Danjo, você está certo, não deveríamos estar questionando você assim, mas pelo menos nos conte como isso aconteceu, acrescentou ela. Isso é algo que ninguém sabe. Em um minuto estávamos cozinhando e no próximo a cozinha inteira pegou fogo, respondeu Busdanzo. Vamos esperar o corpo de bombeiros terminar a investigação então, disse o professor do comitê disciplinar com um olhar profundo. Os trabalhadores que sofreram queimaduras maiores do que as pílulas curativas poderiam suportar foram levados ao hospital para tratamento. Alguns deles foram queimados a ponto de não conseguirem falar, mas apenas 5 morreram, enquanto Gustavo conseguiu salvar cerca de 16 chefes no total. Claro, todos ainda queriam saber quem era o homem mascarado, mas quando os policiais chegaram, os professores disseram aos policiais que o homem mascarado era um suspeito. Os policiais os ignoraram e também esperaram que o corpo de bombeiros terminasse a investigação antes de fazer qualquer movimento. Acontece que o líder dos policiais que chegaram aqui era alguém que Gustavo conhecia. Demorou cerca de 30 minutos para o corpo de bombeiros terminar suas investigações. Eles desceram e deram um resumo de suas descobertas a todos. Gustavo também teve que ouvir para entender como tal coisa aconteceu. Surpreendentemente, a causa era algo que eles não esperavam.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu devido à sobrecarga de um dos equipamentos de cozinha com os minerais usados para alimentá-lo. Eles disseram que um mineral diferente foi usado para abastecê-lo em vez do mineral compatível com o equipamento que causou a sobrecarga e a explosão. Quando o mineral foi mencionado, todos ficaram surpresos porque aquele era o mineral usado para mover um carro. Imediatamente esta explicação foi dada, o chefe Danzo estava recebendo a culpa. Os professores o acusaram de não ser capaz de supervisionar bem seus funcionários, pois esse erro de principiante foi cometido. Até o chefe Danzo ficou chocado com tal coisa acontecendo. Esse mineral nunca esteve entre os materiais de cozinha comprados mensalmente, então ele não conseguia entender como foi parar ali. Capítulo 142 Sabotagem. O patrão Danzo tentou explicar que o mineral não estava incluído nas compras semanais feitas para conseguir os materiais necessários para a cozinha, mas por mais que tentasse, os três professores desmentiram sua afirmação e chamaram de incompetente. Até os outros chefes tentaram defender o chefe Danzo, mas ainda não mudou nada. Espere pela jurisdição do conselho depois que souberem desse erro, disse um dos professores ao sair. Os outros dois professores se despediram depois de receber um relatório detalhado do Corpo de Bombeiros. Acontece que a segurança contra incêndio estava com defeito, por isso não foi ativada quando a temperatura do incêndio ultrapassou o limite. Por alguma razão, a explosão dentro da cozinha estava abaixo do grau que faria com que a segurança contra incêndio fosse ativada. Gustavo sentiu que toda a situação era meio duvidosa. Por que um mineral que não foi comprado estaria entre os minerais da cozinha? Alguns dos chefes sentiram que o responsável pelas compras deve ter cometido algum erro e acabou por obter os minerais errados, mas mesmo que fosse assim, quem estava a usar o equipamento deveria saber que o mineral não era compatível com o mesmo. O que significa que não deveria ter sido usado, mesmo que tenha sido comprado. Chefe Danzo, vamos verificar o equipamento. Gustav caminhou até onde o chefe Danzo estava discutindo com os policiais e sugeriu. Hein, Gustav, um dos policiais o chamou. Policial Betty, bom vê-la novamente, Gustavo acenou com a cabeça para a policial feminina com cabelos ruivos e alguns fios brancos. Você também, respondeu a oficial Betty, não é um pouco cedo demais para você estar na escola agora. A oficial Betty perguntou com um olhar confuso. Ele trabalha comigo, acrescentou Gusdanzo. Oh, a oficial Betty ficou um pouco surpresa ao ouvir isso, mas ela acenou com a cabeça em compreensão. A oficial Betty era a mesma oficial que chegou com seu esquadrão após o incidente com o lobo de sangue. Ela também foi quem ajudou a lidar com o mestiço que atacou o bairro enquanto ele estava fora. Gustavo ficou surpreso ao vê-la aqui e começou a se perguntar por que sua equipe estaria lidando com situações aqui, já que era muito longe de seu bairro. Parecia que os policiais não tinham divisões ou algo assim, e isso surpreendeu muito Gustavo. O homem mascarado pode ser ele. Parece que ele é o único poderoso o suficiente para fazer algo assim entre os trabalhadores, mas a descrição está muito errada, pensou a policial Betty enquanto olhava para Gustavo. Obrigado pela última vez, disse Gustavo com um olhar agradecido. Não é nada, respondeu a oficial Betty com uma expressão de desdém. O chefe Danzo e os trabalhadores ao redor se perguntaram a que eles estavam se referindo, mas como Gustavo e a oficial Betty não disseram mais do que isso, eles decidiram engolir o assunto. Precisamos verificar o equipamento para saber quem estava fazendo uso dele, propôs Gustavo com um olhar de desconfiança. 1. A policial Betty imediatamente percebeu para onde Gustavo estava indo com sua sugestão. Eu não sei, mas se vocês vão conduzir uma investigação, pelo menos precisamos saber disso. Gustavo respondeu com um olhar ousado. Eu concordo com ele, o chefe Danzo entrou na conversa. Ele também estava achando toda a situação estranha com os minerais. Tudo bem, vamos entrar, mas você tem que ter cuidado porque o chão está fraco no momento e pode desabar quando estivermos andando sobre eles, afirmou a oficial Betty antes de se virar para começar a se mover em direção à cozinha com dois policiais ao lado dela. Gustavo acenou com a cabeça para ela e disse ao chefe Danzo para ficar ao lado dele o tempo todo. Eles entraram na cozinha, embora as escadas estivessem quase totalmente queimadas. Gustavo ativou os olhos de Deus enquanto caminhavam pelo chão da cozinha. Ele foi capaz de saber qual parte do piso era fraca e qual parte era forte o suficiente para suportar o peso de ambos. Os policiais não precisavam disso, pois tinham seus capacetes que escaneavam o ambiente automaticamente e mostravam os pontos fracos do chão. Toda a visão dentro da cozinha era de destruição. Pisos queimados, partes do teto caídas, paredes rachadas e quebradas, equipamentos de cozinha queimados, um grande buraco no telhado, etc. O lugar inteiro fedia. Os pisos não tinham tantas aberturas quanto o esperado por serem fortes, mas algumas partes já estavam enfraquecidas pelo fogo e apenas um pouco de pressão faria com que cedesse. Gustavo e o chefe Danzo avançaram por alguns segundos antes de virar para a direita para evitar um enorme entulho caído do teto. O local ainda tinha funcionários do Corpo de Bombeiros circulando e fazendo mais investigações. Eles se moveram mais um pouco até chegarem no canto direito do meio da cozinha. Eles pararam em frente ao dispositivo retangular que os dois bombeiros estavam inspecionando no momento.
Este dispositivo costumava ser colocado contra a parede, mas agora não havia parede ao lado dele. Uous! O vento entrou pela abertura de 7 metros de largura. Descobriu-se que, quando o dispositivo explodiu, a parede ao lado pagou o preço. Os policiais pararam aqui e se viraram para enfrentar Gustavo e o chefe Danzo. Este é o equipamento responsável por esta bagunça, disse a oficial Betty depois de tirar o capacete. Gustavo também se virou para enfrentar o chefe Danzo antes de questionar. Chefe Danzo, que costumava ficar posicionado deste lado da cozinha. Ele perguntou com um olhar suspeito. Ele não tinha ideia de como o chefe Danzo dividia os trabalhadores, então não sabia quem administrava esse local. Este lugar é. O chefe Danzo olhou em volta e imaginou como a cozinha costumava ser antes do incidente. Aqui é onde Mareli costumava ficar, disse Busdanzo imediatamente ao se lembrar. Mareli? Ela pediu demissão há algum tempo, certo? Gustavo perguntou com um olhar de incerteza. Sim, ela fez, confirmou Busdanzo. O que significa? É aqui que Ano, o cara novo, usa agora, Gustavo percebeu. HNM, Busdanzo assentiu em afirmação. Ele se lembrou de colocar o cara novo aqui depois de supervisionar sua comida por até uma semana. Só fazia sentido que ele fizesse uso desse local, já que era onde o trabalhador anterior trabalhava. Onde está esse Ano? Precisamos interrogá-lo, perguntou a oficial Betty. Ele deveria estar caído. Gustavo estava prestes a responder quando lembrou que Ano não estava entre as pessoas que ele salvou. Acho que não o vi entre os chefes lá fora, disse Gustavo com um olhar estranho. A oficial Betty e o resto dos policiais olharam para Gustavo com um olhar contemplativo depois de ouvir isso. Isso significa. A oficial Betty não conseguiu terminar sua declaração antes que o chefe Danzo interrompesse. Antes de tirar conclusões precipitadas, vamos procurá-lo lá fora, propôs Bosdanzo. Todos eles saíram depois disso e chamaram os chefes para se reunirem em um local. Os trabalhadores foram verificados um após o outro. Depois de fazer isso, eles notaram que Ano não estava em lugar nenhum. Só há mais um lugar para verificar antes de assumir que ele é o responsável, disse Gustavo internamente. Policial Betty, o procedimento de detecção do corpo foi concluído, disse um dos policiais que se aproximava pela esquerda para a policial Betty. Este foi o último passo que Gustavo estava esperando. Senhor Danjo, Gustavo, preciso que vocês dois venham e verifiquem a identidade desses corpos, disse a policial Betty após receber a informação. Gustavo e Busdanzo assentiram antes de segui-la em direção ao lado onde os corpos queimados foram colocados. O procedimento de detecção de corpos era um processo em que os corpos seriam examinados e descobririam as identidades das vítimas irreconhecíveis no local. Eles chegaram onde 5 corpos queimados foram colocados em macas com um dispositivo circular flutuando acima deles. Este dispositivo circular lançava feixes de luz sobre os corpos queimados que projetavam sua aparência antes do incidente. Normalmente, esses corpos eram queimados além do reconhecimento, mas quando essas luzes os atingiam, os corpos ficavam frescos uma vez e logo antes dos olhos do chefe Danzo e de Gustavo serem cadáveres reconhecíveis. Esses corpos não curaram nem nada, foi apenas a projeção de luz neles que os fez parecer assim. Era assim que os corpos eram identificados antes que as famílias das vítimas fossem informadas. Aria. Chefe Danzo tinha um olhar desanimado em seu rosto enquanto olhava para o primeiro corpo. Samuele. Goro. Rondo. Os olhos do Bosdanzo foram de corpo a corpo enquanto ele chamava seus nomes. Capítulo 143, Visitando a casa do chefe Danzo. Trilhas de lágrimas já podiam ser vistas em seu rosto. O último corpo foi o primeiro que Gustavo viu. Ano, Gustavo e Busdanzo falaram ao mesmo tempo enquanto olhavam para o homem de pele escura cujos olhos estavam fechados. A oficial Betty e os outros ouviram isso e imediatamente perceberam que devia ser a pessoa encarregada daquele equipamento específico que explodiu. Acho que isso confirma que não foi uma sabotagem, disse a oficial Betty. Gustavo não podia argumentar contra isso. Nesse ponto, era óbvio que era apenas um erro de novato. Ainda assim, Gustavo não conseguia se livrar da sensação de que isso foi planejado de alguma forma. Como o mineral chegou a seus suprimentos ainda não foi explicado, mas neste momento Gustavo tinha certeza de que sua credibilidade estaria faltando, então ele não tentou trazer isso à tona. Para os oficiais, houve um erro na compra de suprimentos e o novato não sabia que a máquina não era compatível com esse mineral, o que acabou levando a esse incidente. O chefe Danzo já explicou que Ano era um novato para eles de antemão, então eles pensaram em todo o cenário. Além disso, um dos trabalhadores mortos era o responsável pelos suprimentos, então não havia como questioná-la. Policiais, por favor, liguem para suas famílias e informe-nos, disse Busdanzo com um olhar desanimado. Os oficiais assentiram em resposta. O céu estava começando a clarear, pois já eram 7 da manhã no momento. O sol estava nascendo, mas a atmosfera estava extremamente sombria. Os policiais e os bombeiros fizeram um último check-up de rotina antes da ronda.
A ambulância levou os corpos e alguns dos trabalhadores feridos junto com eles e o local voltou lentamente à tranquilidade, embora fosse óbvio que muita coisa já havia acontecido. O chefe Danzo foi convidado a ir em direção ao bloco do tabuleiro. Era aqui que ficavam o diretor, o vice-diretor, o conselheiro e alguns outros superiores da escola. Gustavo e o resto dos trabalhadores queriam acompanhá-lo, mas ele os impediu. Gustavo não teve escolha a não ser voltar para sua aula depois. Os alunos começaram a entrar na escola cerca de 30 minutos depois. Durante o horário escolar, Gustavo ficava muito inquieto. Ele estava muito preocupado com o chefe Danzo, sabendo como os superiores da escola eram do tipo que faziam as coisas parecerem piores do que eram. Bem, neste caso, o assunto já estava muito ruim. Se a notícia se espalhasse, isso prejudicaria a reputação da escola, o que significava que eles definitivamente precisariam de um bode expiatório. Porque isso tinha que acontecer hoje de todos os dias. O aniversário da neta dele, Gustavo suspirou internamente enquanto pensava. Mesmo durante o intervalo, ele tinha que ouvir as reclamações das crianças ao seu redor. Menos você ouviu sobre o incêndio na cozinha. Eu ouvi falar disso, o lugar inteiro foi incendiado. Menos havia também um homem mascarado misterioso que salvou quase todo mundo. Eu me pergunto o que causou isso. O que mais se não é o chefe incompetente, como era mesmo o nome dele? Algo eu. Espero que ele seja demitido. Gustav quase se irritou ao ouvir algumas de suas conversas, mas se acalmou e esperou que as atividades do dia terminassem. Depois que o dia terminou, Gustav saiu de sua sala de aula e começou a ir em direção ao escritório da senhorita Aimee imediatamente. Oi, Gustavo. Ele ouviu alguém chamá-lo por trás enquanto caminhava no caminho que levava ao escritório de Aimee. Ele se virou e percebeu que era um aluno do sexo masculino de estatura média. Gustavo exclamou em voz baixa. Um velho me pediu para passar isso para você. O menino entregou uma folha de papel dobrada para Gustavo. Gustavo ficou surpreso, mas ainda recolheu o papel. O aluno se virou e saiu depois de entregar o papel a Gustavo. Gustavo abriu e notou uma mensagem manuscrita dentro. O papel quase não era usado atualmente, então ele ficou surpreso ao receber uma mensagem em vez das mensagens comuns de dispositivo para dispositivo. Endereço: 21 Esther Block, Durk Industrial Área. Começa às 4, não se atrase. Menos Danzo. Gustavo leu a mensagem com uma expressão perplexa. A mensagem do chefe Danzo está tão bem escrita. Gustavo gostou da caligrafia, que não era muito um item atualmente. Ele também sabia escrever porque era uma coisa básica que foi pensada para eles em uma idade jovem, mas ao longo da linha, muitas pessoas esquecem como escrever porque hoje em dia não era necessário fazê-lo. Nas aulas, eles tinham lentes armazenadoras de informações que registravam os ensinamentos em sala de aula para que pudessem ser repetidos a qualquer momento. Claro, Gustavo nunca teve um desses no passado. Ele sempre teve que aprender tudo vendo os ensinamentos uma vez sem poder armazená-los em qualquer lugar, pensando em seu cérebro. HM, parece que a festa ainda está acontecendo, Gustavo disse internamente e se virou. Ele não estava treinando com a senhorita Aimee hoje, mas ainda queria visitar o escritório dela por causa do chefe Danzo, mas agora que viu esta mensagem, mudou de ideia. Gustavo se virou e saiu da escola. 20 minutos depois ele chegou a um bairro com casas de vários tamanhos. Ao contrário de algum lugar em que os tamanhos de todas as casas são semelhantes, este era bastante versátil. Gustavo caminhou em direção a uma casa no final da rua. Esta casa era um duplex que foi moldado para parecer duas placas cobrindo uma outra. Gustavo ficou surpreso que esta casa fosse aquela na carta que o chefe Danzo lhe enviou. A casa do Boss Danzo é mais refinada do que eu esperava, Gustavo disse internamente enquanto ria. Era óbvio que foi construído para se parecer com a forma de duas placas. Gustavo, um homem baixo e corpulento de meia idade vestido com uma roupa casual, chamou Gustavo à frente. Chefe Danzo, Gustavo expressou quando chegou na frente do homem. Ambos trocaram gentilezas novamente antes que o chefe Danzo conduzisse Gustavo enquanto eles discutiam. Chefe Danzo, você está bem? Gustavo perguntou enquanto subiam no elevador. Estou bem, respondeu Boss Danzo com um sorriso. Ele estava sorrindo, mas Gustavo percebeu que o sorriso era apenas um disfarce para o modo como ele se sentia lá no fundo. Não mencione o que aconteceu na escola hoje para minha neta, disse Boss Danzo com um olhar suplicante. O, claro, mas, chefe Danzo. O que aconteceu hoje com o tabuleiro? Gustavo decidiu perguntar. Nada demais, apenas algumas perguntas e como eles vão decidir sobre os passos a serem dados sobre a cozinha em breve, respondeu Boss Danzo com uma expressão de desdém. Gustavo ainda queria perguntar mais, mas eles já chegaram. Imediatamente eles avançaram alguns passos pelo corredor, chegaram à sala de estar. Oh, é o aniversário de alguém. Eu estou te dando uma fonte do meu amor. Eu quero que você esteja cheio de alegria. Deixei um pouco do mundo. A música clássica chegou aos ouvidos de Gustavo enquanto eles caminhavam para a sala de estar. Conversa, conversa. Vozes baixas também podiam ser ouvidas quando eles entraram.
Cerca de 15 pessoas podiam ser vistas dentro da sala discutindo umas com as outras. Eles seguravam copôs com bebidas enquanto riam e discutiam. Seus rostos estavam cheios de sorrisos enquanto olhavam para Gustavo e o chefe Danzo se aproximando. Menos você voltou. Ah, é esse o jovem a quem você se referia. Menos bem-vindo. Vários deles falaram com o chefe Danzo e Gustavo. Gustavo trocou gentilezas com eles e começou a verificar o local. A sala era pelo menos 4 vezes maior que a dele e os materiais usados para decorá-la eram únicos. Sofás dourados, uma projeção no lado sudeste que exibia o chefe Danzo e uma garota que não parecia ter mais de 5 anos. Bela arte que retratava a arte de cozinhar nas paredes. Havia diferentes tipos de pratos, juntamente com diferentes imagens de chefes cozinhando. Era óbvio que o chefe Danzo era afiliado à comida de alguma forma, uma vez que você vê a aparência interna da casa. Gustavo, já volto, preciso dar uma olhada na cozinha, disse Busdanzo e começou a caminhar em direção ao segundo corredor no lado leste. Eu posso me juntar a você? Gustavo perguntou educadamente. Não, você não precisa se preocupar, apenas senta-se em casa, respondeu Busdanzo antes de continuar caminhando. Assim como Gustavo estava prestes a dizer algo, alguém o chamou de ser. Você é o Gustavo. Ele ouviu uma pequena e fofa voz feminina se virar. Era uma garota bonita e magra com um formato de rosto oval. Ela usava um vestido rosa chique com cabelo ruivo escuro e meias azuis. Seus olhos pareciam extremamente vivos e ela parecia muito feliz em ver Gustavo. Gustavo não precisou ser informado antes de saber que ela era a celebrante. Sim, estou, Gustavo respondeu com um leve sorriso. Capítulo 144 A preocupação de Gustavo. Era uma garota bonita e magra com um formato de rosto oval. Ela usava um vestido rosa chique com cabelo ruivo escuro e meias azuis. Seus olhos pareciam extremamente vivos e ela parecia muito feliz em ver Gustavo. Gustavo não precisou ser informado antes de saber que ela era a celebrante. Sim, estou, Gustavo respondeu com um leve sorriso. Ah, os olhos dela brilharam ainda mais depois de ouvir a resposta dele. Estou feliz por finalmente conhecê-lo, vovô me contou tanto sobre você. Ela expressou com um olhar de excitação. Prazer em conhecê-la também, Mara, respondeu Gustavo. Ele lembrou o nome dela de quando o chefe Danzo o mencionou antes. Venha, vamos conversar ali, disse Mara com uma voz encantadora e arrastou Gustavo para um dos sofás. 2 horas depois, Gustavo estava voltando para casa. Sua mente não pode deixar de voltar para a festa de aniversário de Mara. Mara era realmente do tipo jovial. Ela não conseguia parar de falar e tirar sarro de muitas coisas. Ela mencionou algumas das experiências engraçadas e embaraçosas de Gustavo com o chefe Danzo e também como Gustavo teve que cozinhar para ela um dia desses. Mara gostava muito de comer como Gustavo, mas ao contrário dele, ela não tinha talento para cozinhar, então se concentrou em outra coisa. Ela fez muitas perguntas a Gustavo sobre ele mesmo. Ele respondeu algumas e ignorou algumas, mas ela não se intrometeu muito, mesmo quando ele respondeu. Gustavo sentiu que ela era um pouco parecida com Ang, mas Ang era mais uma garota legal que não conseguia tirar sarro de ninguém, enquanto Mara não hesitava em tirar sarro de muitas coisas. Ele lembrou que ela enfiou uma grande porção de bolo do tamanho da palma da mão em sua boca com força. Ela era muito brincalhona também. Gustavo não podia negar que se divertiu muito com o chefe Danzo e Mara, mas ainda estava preocupado com o chefe Danzo por causa do que aconteceu hoje. Ele realmente esperava que o chefe Danzo estivesse bem. Gustavo voltou para seu apartamento por volta das 6 da tarde. Seu plano anterior era chegar em casa às 4 da tarde para se infiltrar na fronteira mais uma vez, mas ele não poderia decepcionar o chefe Danzo, então ele teve que deixar isso de lado. Agora que eram 6 da tarde, ele só poderia passar cerca de 1 hora dentro da fronteira antes que chegasse a hora da patrulha noturna. Ele começou a hesitar se ainda deveria ir ou não, já que não sabia se ficaria escondido lá por mais de 1 hora ou não. Gustavo ainda estava pensando sentado em sua cama quando ouviu uma batida na porta. Troem. Raios de luz dispararam do teto, formando uma projeção holográfica na qual uma linda garota com 2 chifres na testa foi exibida. Esta foi uma das funções que Gustavo adicionou depois de atualizar os protocolos de segurança em seu apartamento. Ainda está adiantado, Gustavo murmurou enquanto se levantava e saía de seu quarto. Ele chegou à sua sala de estar e caminhou até a porta para abri-la. Gustavo, Ang disse imediatamente ao ver o rosto de Gustavo. Ei, Ang, há algum problema? Gustavo cumprimentou e perguntou. Não há nada de errado, nós deveríamos nos encontrar hoje, disse Yang a Gustavo com um tom de lembrança. Sim, eu sei, mas ainda é muito cedo, não deveríamos nos encontrar até 1 hora depois. Gustavo respondeu. Eu pensei que você tinha algo para me mostrar, é por isso. Mas eu vou embora se estiver incomodando você, disse Yang enquanto se virava para sair depois de perceber que Gustavo não parecia estar recebendo humor. Espere, disse Gustavo enquanto saía de seu apartamento. Siga-me, acrescentou enquanto caminhava pelo corredor. Ang olhou para ele com um olhar curioso enquanto seguia atrás.
Alguns minutos depois, eles chegaram à região da floresta esparsa antes que Gustav parasse. Ang, Gustav gritou enquanto ainda estava de costas para ela. Sim, Gustavo. Ang respondeu. Sus. Gustav de repente se virou e correu em direção a Ang enquanto balançava o punho para ela. Ang ficou chocada e reagiu dando um passo para trás enquanto virava o rosto para o lado e fechava os olhos. Fou. O punho de Gustav parou a centímetros de seu rosto fazendo-a sentir um leve toque de brisa em sua bochecha. Ela lentamente abriu os olhos depois de perceber que nenhum contato foi feito. Por que você não se esquivou? Gustav perguntou enquanto ainda mantinha o punho direito no ar. Bem. Eu. Tem. Ang gaguejou enquanto tentava encontrar uma resposta. Ang. Você viu meu punho se aproximando, certo? Perguntou Gustavo. Embora não houvesse resposta, a resposta já era óbvia pelo olhar no rosto de Ang. Ang era atualmente mais rápida que Gustav, então ela definitivamente viu o ataque chegando, mas não contra-atacou ou tentou se esquivar. Quero que você se lembre de como se sentiu quando aquele capitão estava batendo em você, declarou Gustav. A mente de Ang imediatamente voltou ao evento de troca e seu rosto brilhou de dor enquanto as imagens apareciam em sua mente. Ela realmente passou por uma experiência traumática nas mãos de Zé e era algo que ela não queria experimentar novamente. Se essa experiência foi realmente dolorosa para você, quero que se lembre dela sempre que alguém tentar atacá-lo e deixe seu corpo responder da maneira que quiser, disse Gustavo antes de lançar o punho novamente. Juíze. Desta vez, seu punho foi para a área da barriga dela com força. Imagens apareceram em sua mente novamente, lembrando-a da forma como a palma da mão de Zé bateu aquelas pedras em seu corpo. Gustavo havia mirado de propósito em um dos pontos. Não. Ang falou enquanto desviava para a esquerda e empurrou ambas as palmas para atingir Gustavo no lado direito do peito. Bom. Gustavo deslizou 4 metros para trás depois que a palma da mão dela fez contato com seu peito. SSHHH. Um rastro de poeira foi formado devido a isso. Ang expressou em choque quando ela retraiu os braços. Gustav, me desculpe. Ela estava prestes a falar quando Gustav a interrompeu. Bom trabalho, Gustav disse enquanto endireitava seu corpo. Ele começou a caminhar em direção a ela. O Ang expressou em surpresa. Ela usou toda a sua velocidade para desviar do ataque de Gustav e respondeu com um ataque próprio, mas Gustav não se intimidou. Além disso, ele respondeu com bom trabalho. Capítulo 145, cansando Ang out. Ela nem usou tanta força ao lidar com os oponentes no evento de troca porque não controlou sua força desta vez. Tudo o que ela pensava era tentar evitar o que havia acontecido com ela da última vez, então era mais uma ação subconsciente. É isso. Não fique apenas em um lugar e se torne o saco de pancadas de uma pessoa, você também deve responder, a menos que goste de ser o receptor, disse Gustavo ao chegar na frente dela mais uma vez. Agora, Ang, vou atacá-lo várias vezes mais. Quero que você revide. Quero que você revide com mais força do que antes, não seja brando porque ser brando no campo de batalha irá só te matam, disse Gustavo enquanto se movia para frente novamente e lançava seu punho. Sus. Ang desviou novamente pulando para o lado antes de lançar a perna direita para o lado esquerdo da barriga de Gustavo. Bom. Gustavo levou outro golpe sólido em seu corpo e foi empurrado para trás por alguns metros. Ang estava fazendo como Gustavo disse. Sua mente voltava para o cenário onde Zé estava batendo nela sempre que Gustavo jogava o punho em sua direção. Seu corpo reagiria subconscientemente porque ela não queria ser submetida a tal dor nunca mais. Gustavo não parou, ele saiu correndo novamente e a atacou repetidamente, apenas para ela se esquivar deles e enviar seus próprios ataques que sempre atingiram Gustavo. Ela não podia acreditar que estava realmente fazendo isso e queria parar, mas um olhar de Gustavo a fez repensar. Não quero que ele corte os laços comigo, se esse é o único jeito então eu tenho que aguentar. Embora ela estivesse incomodada com o fato de estar batendo em uma pessoa, especialmente quando essa pessoa era Gustavo, Ang sabia que recuar só decepcionaria Gustavo. Enquanto eles continuavam, Ang percebeu que suas preocupações eram em vão. Ela sempre batia em Gustavo, mas nem um pingo de dor aparecia em seu rosto, nem ele parecia perturbado de alguma maneira. Ela percebeu que todos os seus ataques não estavam fazendo nada para ele, o que a chocou ainda mais. Cerca de uma hora depois, Ang deitou no chão enquanto ofegava. Ela estava sem fôlego e seu rosto mostrava cansaço. Como isso é possível? Ela se perguntou enquanto inspirava e expirava profusamente. Ela virou o rosto para o lado para olhar para Gustavo, que estava sentado ao lado dela sem uma expressão de desconforto no rosto. Gustavo cansara. Durante a luta anterior, seus ataques foram incapazes de perturbar Gustavo, embora tenham pousado em seu corpo. Enquanto a luta continuava, Gustavo pediu a ela para usar mais velocidade, o que ela fez. Ela canalizou sua linhagem e criou outro chifre que fez com que sua velocidade aumentasse quase 4 vezes. Surpreendentemente, desta vez, quando ela tentou atacar Gustavo, ele se esquivou de todos os seus ataques.
Isso foi uma surpresa para ela, já que seus ataques anteriores, onde ela se movia com uma velocidade mais lenta, estavam se conectando. Ela achou estranho que Gustav fosse capaz de desviar de sua velocidade aumentada, mas não conseguiu desviar de sua velocidade mais lenta. Ela só foi capaz de usar essa habilidade por um curto período de tempo, então ela se cansou rapidamente e voltou ao seu estado inicial. Durante todo o tempo em que a forma foi ativada, ela não conseguiu tocar em Gustav nenhuma vez. O que Yang não sabia era que, quando o primeiro noivado começou, Gustav tinha deixado propositalmente que ela fizesse contato com ele. Ele planejou fazer Ang se acostumar com a sensação de bater em um corpo humano para que, quando chegasse a hora de ela realmente enfrentar um inimigo no futuro, parecesse natural para ela. Ang era mais rápido que ele, mas graças à percepção, Gustavo era capaz de ver e prever o movimento de pessoas ou coisas ao seu redor, a menos que a diferença de velocidade fosse astronômica. Ele sabia que seus ataques não o machucariam e também sabia que ela se forçaria a parar se sentisse que o estava machucando. O último passou a ser algo que Gustavo não podia fazer, já que ambos sabiam que ele não era um inimigo, então Gustavo decidiu se concentrar em ela se acostumar a bater em uma pessoa por enquanto. Quando ele pediu a ela para usar sua velocidade mais alta, Gustavo também fez uso de sprint, embora ele não fosse tão rápido quanto ela, era como quando os dois estavam usando sua velocidade normal. Com aquela alta velocidade, Gustavo testou se ela relutaria em atacar, mas para seu espanto ela ainda o atacou com vigor exatamente como ele pretendia. Outra razão pela qual ele se esquivou foi que ele teria sofrido dano se ela tivesse conseguido tocá-lo naquele estado. Depois que ela esgotou sua energia, ambos decidiram fazer uma pausa. E desta vez eu pensei em fazer com que ele revelasse, mas ainda não sei qual é o poder de sua linhagem. Talvez eu devesse apenas perguntar a ele. Ang olhou para o rosto de Gustavo com uma expressão contemplativa. Gustavo estava pensando em algo enquanto olhava para longe, então não se sabia se ele notou Ang olhando para ele ou não. Parece que terei que fazer minha visita à meia-noite após a observação do bairro, Gustavo ponderou com um olhar solene, outra noite toda para mim então. Talvez desta vez eu consiga completar um objetivo. Gustavo. Ele ouviu seu nome sendo chamado do lado e virou-se para a esquerda para olhar para Ang. HMM. Que foi, Ang? Você já recuperou sua energia? Gustavo perguntou com um olhar de descrença enquanto olhava para Ang. Não, não é isso, ela respondeu. HMM. O que então? Durante o duelo, foi você que apareceu como falco para me salvar, certo? Quero saber qual é a habilidade de sua linhagem. Ang perguntou com um olhar de incerteza enquanto encarava Gustavo. Eu os ouvi dizer que você é apenas F-grade. Não importa para mim se você é, mas nunca vi um F-grade tão forte quanto você. Por favor, me conte sobre sua linhagem, Ang acrescentou com um olhar suplicante. Capítulo 146, Conversas de linhagem. Eu os ouvi dizer que você é apenas F-grade. Não importa para mim se você é, mas nunca vi um F-grade tão forte quanto você. Por favor, me conte sobre sua linhagem, Ang acrescentou com um olhar suplicante. Gustavo encarou os olhos de Ang por alguns segundos com um olhar contemplativo antes de virar o rosto. Por que você ainda acredita que eu apareci como falco? Gustavo perguntou enquanto cruzava os braços. Ang aproximou seu corpo de Gustavo e agarrou seu braço esquerdo. Gustavo ficou intrigado com a ação dela, mas ela ainda não havia terminado. Eu nunca contei a ninguém, mas. Eu tenho um olfato maluco, disse Ang antes de levantar o braço de Gustavo e colocá-lo perto de seu rosto. Farejar. Farejar. Ela fungou duas vezes antes de continuar falando. Desde que alguém se aproxime até meio metro de mim, seu cheiro é algo que não poderei esquecer por muito tempo. Você tem o mesmo cheiro da pessoa que me carregou para fora da Batalha Anel. Você não pode me dizer, isso é uma coincidência, afirmou Ang Branco com uma expressão segura. Gustavo olhou para ela com uma expressão incrédula, ela é um animal ou algo assim. Como é que eu não percebi que ela era sensível ao olfato e também capaz de dominar o cheiro de outra pessoa? Ele tinha mil maneiras de repreendê-la, mas não importava a explicação que desse no momento, ela continuaria suspeitando dele por causa do cheiro. A mudança de forma não inclui cheiro corporal. Gustavo segurou o queixo enquanto se perguntava. Isso pode ser um problema, já que as pessoas que têm a habilidade de cheirar escondida de Ang podem ser capazes de me descobrir no futuro. É bom que Ang tenha descoberto desta vez, se fosse outra pessoa, seria um problema. Gustavo tomou nota disso para não ser pego desprevenido no futuro. Ele decidiu que verificaria mais falhas que a habilidade de metamorfose tinha mais tarde. Eu acho que isso deve ser por causa dos níveis, talvez quando eu maximizar os níveis no futuro, a mudança de forma se torne quase perfeita. Os pensamentos de Gustavo foram profundos devido a esse erro e ele quase esqueceu que Ang ainda estava esperando por uma resposta. Por favor, me diga se sua linhagem tem a ver com transformação. A voz de Ang o trouxe de volta à realidade. Desta vez, Gustavo não ficou surpreso com a dedução dela. Qualquer pessoa com um cérebro seria capaz de dizer que sua linhagem tinha a ver com transformação, uma vez que descobrissem que ele estava fingindo ser Falco da outra vez.
Bem, não parece que haverá nenhum mal em contar a ela sobre minha linhagem original, Gustave disse internamente enquanto tomava uma decisão. Ang ainda estava olhando para ele quando percebeu que sua pele estava mudando de cor. Passou de branco para escuro, depois de escuro para branco pálido e algumas outras cores diferentes. Ang estava com a boca aberta em estado de choque. Inicialmente eu só podia mudar a cor do meu cabelo, Gustavo começou a falar enquanto seu cabelo mudava de cor. Mas agora minha linhagem melhorou depois de atingir o nível Julo, então agora posso fazer isso. O corpo de Gustavo se transformou lentamente em uma cópia do de Ang. Os olhos irritados se arregalaram ainda mais. É como olhar em um espelho, ela murmurou inconscientemente enquanto olhava para os chifres em sua testa. Ela não conseguia encontrar nenhuma diferença entre sua aparência e sua aparência atual, exceto pelas roupas que Gustavo usava. Gustavo lentamente se transformou de volta ao seu eu original e os dois se encararam por vários segundos. Eu nunca vi alguém com uma habilidade de linhagem tão única, disse Ang com um olhar de espanto. Você pode se tornar qualquer pessoa, pode se infiltrar em qualquer lugar sem que ninguém perceba, acrescentou Ang. Bem, você não se enganou e são lugares com segurança avançada que irão imediatamente expor meu disfarce, então não é perfeito, afirmou Gustavo. É verdade, mas ainda é muito fascinante, disse Yang com um sorriso. Mas isso não explica sua força insana e como ele é capaz de receber meus ataques sem sofrer dano, disse Yang internamente enquanto encarava Gustavo. Você é realmente F-grade? Ang perguntou com um olhar de descrença. Bem, esse foi o resultado dos exames de linhagem que fiz quando tinha 6 anos de idade. Gustavo respondeu, encolhendo os ombros. Como isso pode ser nota F? Ang ainda duvidava que Gustavo fosse nota F. Seus pais biológicos são mestiços? Ang perguntou com um olhar de curiosidade. Sim, eles são mestiços também, Gustavo respondeu com um olhar. Ele se perguntou onde Ang estava dirigindo com isso. E seus avós? Ela perguntou mais uma vez. Eu nunca os conheci, mas lembro que meus pais biológicos falavam deles na minha infância. Sim, eles também eram mestiços, Gustavo respondeu mais uma vez. Você já fez um reexame? Perguntou Ang. Não, eu nunca fiz um reexame já que não faz sentido. As notas de linhagem nunca mudam a menos que você tenha dinheiro suficiente e conexões para acessar o Band. Gustavo respondeu com um olhar de desdém. Você deveria fazer um reexame, aconselhou Ang. Por quê? Perguntou Gustavo. Você conhece a teoria de que a combinação de dois mestiços cria descendentes com linhagens especiais? Perguntou Ang. Sim, eu já ouvi falar disso, mas minha linhagem de grau F não é prova de que essa teoria nem sempre está certa. Gustavo afirmou com um olhar contemplativo. Verdade, mas lembre-se de que meus pais são cientistas. Eles tiveram casos em que mestiços que têm pais e avós que também são mestiços tiveram sua nota aumentada devido ao florescimento tardio ou algo assim. Era um termo que eles chamavam. Não me lembro, Ang frangiu as sobrancelhas enquanto falava. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é: embora seja apenas uma chance de 0,0003%, existe a possibilidade de que um mestiço com pais e avós de origens mestiças possa ter sua nota aumentada mais tarde, quando atingirem uma idade mais avançada, afirmou Ang. Gustavo nunca soube que tal coisa era realmente possível em primeiro lugar. Depois de ouvir o que Ang disse, ele pensou: se isso for verdade, há uma chance de que eu possa usar isso a meu favor no futuro. Capítulo 147 Observador Misterioso. Depois de ouvir o que Yang disse, ele pensou: se isso for verdade, há uma chance de que eu possa usar isso a meu favor no futuro. Em outras palavras, você está tentando dizer que minha linhagem pode ter sofrido essa mudança, afirmou Gustavo enquanto olhava para Ang. Sim, eu nunca vi um grau F tão forte quanto você. Pelo que sabemos, você pode ser um grau B ou mesmo um grau A agora, Ang respondeu com um olhar contemplativo. Ah, eu realmente duvido disso, mas vou levar sua sugestão em consideração. Gustavo respondeu com uma leve gargalhada. Isso vai ser útil para encobrir no futuro, mas eu tenho que ter certeza de agir bem para não levantar suspeitas, Gustavo disse internamente enquanto se levantava. Agora é hora da nossa patrulha, também vou usar esse período para dar a você mais tarefas para realizar, disse Gustavo depois de se levantar. Ang assentiu e começou a se levantar. O céu já estava escurecendo porque já passava das 7 da noite e uma lua cheia já havia aparecido lá no alto. Sus. Gustavo e Ang dispararam em duas direções diferentes. Um se moveu para o oeste enquanto o outro se moveu para o leste da região da Floresta Esparsa. Sempre que patrulhavam juntos durante a noite, o trabalho de Gustavo ficava mais fácil. Embora ele não fosse capaz de revelar muitas de suas habilidades na presença dela, eles ainda seriam capazes de cortar o ambiente coberto pela metade. Gustavo geralmente cobria uma metade enquanto Ang cobria a outra metade. Eles tinham uma maneira de se comunicar um com o outro, então se algo acontecesse, Ang seria capaz de informar Gustavo imediatamente, mas Gustavo decidiu que não a informaria se esbarrasse em um mestiço. Isso nunca foi um problema, já que Gustavo nunca conheceu nenhum mestiço nas noites em que ele e Ang patrulhavam juntos.
Depois que os dois seguiram caminhos separados, algo aconteceu em sua localização inicial. A árvore atrás de onde eles se sentaram mais cedo de repente começou a brilhar em vermelho vivo. Uma abertura semelhante a uma porta foi formada dentro da árvore e uma figura toda de preto saiu dela. Aquele garoto parece ser aquele a quem essas pegadas pertencem. Eu julguei mal sua força. Uma voz masculina rouca pode ser ouvida por baixo da máscara preta no rosto dessa pessoa. Ele não parece ser um batedor enviado por eles, então como ele conseguiu se infiltrar na fronteira? O homem parecia confuso enquanto falava. Preciso observá-lo mais antes de chegar a qualquer conclusão. O homem mascarado virou-se para a esquerda depois de dizer isso e desapareceu na fumaça vermelha. À meia-noite, Gustavo decidiu voltar para seu apartamento. Ele adiou sua infiltração na fronteira depois de lembrar que teria que treinar com a dona Aimee no dia seguinte. Como as sessões de treinamento agora eram mais curtas do que costumavam, Gustavo queria estar em seu melhor estado ao treinar com ela. A noite certamente foi proveitosa. Ele matou um mestiço um dia antes, então ele e Yang não tiveram que lutar contra nenhum mestiço esta noite, em vez disso, ele o usou para treinar ainda mais Yang. Ele percebeu que Yang realmente tinha muito potencial de luta. Seu corpo era flexível e se ela colocasse força em seu ataque junto com a velocidade, era o suficiente para causar danos graves aos mestiços de classificação Julo. Ela não era de forma alguma fraca. Sua personalidade era a única coisa que a impedia. Agora que ele estava conseguindo que ela relaxasse pouco a pouco, ele acreditava que Yang realmente tinha potencial para ser muito poderoso no futuro. Depois de tomar banho, Gustavo sentou-se em sua cama e o evento de hoje fluiu em sua mente novamente. Uma grande carranca apareceu em seu rosto enquanto as imagens da explosão da cozinha passavam por sua mente. A sensação de angústia voltou a ele ao se lembrar da morte de 5 de seus colegas no incêndio. Quem planejaria tal coisa, e por quê? Gustavo ponderou internamente, mas não conseguiu encontrar uma resposta sobre como o mineral foi parar na cozinha. Os funcionários eram todos adoráveis e a única pessoa de quem ele suspeitava era o cara novo, mas o cara novo também morreu. Até o responsável pelas compras da cozinha morreu na explosão. O resto eram funcionários antigos e, como nenhum deles planejou tal coisa no passado, por que precisariam agora? Gustavo se sentiu muito impotente pensando nisso e isso o fez relembrar seus dias de bullying. Agora que ele havia recebido esse poder, ele nunca soube que se sentiria assim novamente, mas ele estava errado. Pelo lado bom, nada aconteceu com o chefe Danzo ainda. O fato de a escola não ter punido o chefe Danzo deu a Gustavo uma forma momentânea de alívio sobre esse assunto. Gustavo continuou quebrando a cabeça em busca de maneiras de resolver essa situação quando percebeu algo. HMM. Esqueci de checar durante o dia inteiro, os olhos de Gustavo moveram-se para o canto superior direito em sua linha de visão enquanto ele falava. Havia uma luz azul piscando na forma de um envelope. Sempre que as notificações apareciam na linha de visão de Gustavo, ele precisava focar sua visão naquela notificação para que mais informações sobre ela aparecessem. Se ele não fez isso, a notificação vai acabar sumindo depois de alguns minutos e entrou numa espécie de caixa de mensagem no canto superior direito. Sempre que quisesse, ele poderia decidir abri-lo e verificar as informações sobre essa notificação. Os olhos de Gustavo focaram na caixa piscando por alguns segundos antes que as notificações aparecessem em sua linha de visão novamente. Missão de emergência concluída. Falha na missão secundária. Ele lembrou de ter recebido uma notificação por falhar em uma missão secundária também. Ele já tinha uma ideia do que era a missão secundária. Missão de emergência concluída. Informações: salve 10 pessoas do incêndio na cozinha. Recompensas: mais 100.000 EXP. Nova habilidade desbloqueada: resistência ao fogo. Mais 5 pontos de defesa. Falha na missão secundária. Informações: salve todos do fogo na cozinha. Punição: nenhum. Capítulo 148 Resistência ao fogo. Resistência ao fogo. Eu preciso de tal habilidade quando tenho o atributo de defesa. Gustavo murmurou enquanto segurava o queixo. Ele sentiu que isso deve ter sido por causa do fogo, mas de alguma forma ele se opôs a obter essa habilidade, já que ele já tinha defesa e a defesa reduziu o dano da onda de calor na última vez que ele foi contra os vermes solares. Gustavo decidiu verificar os detalhes da resistência ao fogo. Sua explicação determinaria se era útil ou não. Ele abriu a interface do sistema e foi direto para habilidades e habilidades antes de focar seus olhos na resistência ao fogo. Resistência ao fogo, nível 1. Habilidade: imunidade a todos os ataques de alta temperatura por 5 segundos. Gustavo olhou para a notificação com um olhar de surpresa. Na verdade não é inútil, ele murmurou com um olhar de espanto. Ele lembrou que a defesa apenas reduzia o dano da alta temperatura nos arredores, mas não o tornava imune, enquanto este tinha a capacidade de torná-lo imune a ataques de alta temperatura. Isto parece bom demais para ser verdade, Gustavo murmurou em voz baixa. Mesmo que durasse apenas 5 segundos, com suas estatísticas altas, ele poderia ativar várias vezes.
Oh, espere. O sistema sempre coloca algum tipo de limitação nesses tipos de habilidades. Gustavo lembrou que o sistema fazia isso com habilidades que pareciam muito poderosas. Eu deveria descobrir o que é este antes de usá-lo em uma batalha, disse Gustavo e começou a ativá-lo. A resistência ao fogo foi ativada. Menos 100 p. 5 segundos. Ele não podia sentir nada diferente depois de ativá-lo, mas tinha certeza de que o fogo não o machucaria agora, então ele não se incomodou. Ele tem uma alta dedução de energia, mas ainda assim devo ser capaz de ativá-lo mais de 15 vezes, então não é muito limitado. Gustavo se perguntou se o sistema cometeu um erro ou algo assim. 4 segundos. Ele não conseguia entender por que o sistema não colocava um tipo maior de restrição em uma habilidade tão poderosa. 3 segundos. Assim que o cronômetro terminou a contagem regressiva, ele entendeu o porquê. 0 segundos. A resistência ao fogo foi desativada. A resistência ao fogo foi colocada em um resfriamento de 1 hora. O que? Um tempo de espera de 1 hora. Gustavo olhou para a notificação com um olhar de surpresa. Ele sabia o que significava um cooldown, mas não esperava isso, pois nenhuma de suas habilidades tinha cooldowns. Uma limitação muito grande. Isso significa que essa habilidade só pode ser útil em momentos específicos. Gustavo segurou o queixo com um olhar pensativo exibido em seu rosto. Depois de pensar por mais alguns segundos, Gustavo fechou a interface do sistema. Ele olhou para as informações sobre a próxima missão secundária que falhou. Salve todos. HMM. Gustavo murmurou com um olhar cabisbaixo. Ele já tinha a sensação de que a missão secundária tinha algo a ver com isso e ele não estava errado. Gustavo continuou lendo o resto das mensagens. Parece que só mostra se eles são punições por falhar em uma missão agora, em vez de recompensas, mas parece não haver punição por falhar na missão secundária desta vez, observou Gustavo. Depois de terminar de verificar esta notificação, Gustavo pensou em mais algumas coisas antes de dormir. Menos 3 dias depois. Os últimos 2 dias foram muito agitados para Gustavo. Ele se infiltrou na fronteira 2 vezes depois de voltar antes de patrulhar o bairro à noite. Embora nenhum mestiço tenha aparecido na vizinhança, os últimos 2 dias de Gustavo foram interessantes. Ele se infiltrou na fronteira pelo leste no dia seguinte ao treinamento de Ang. Ele fez contato com alguns mestiços bastante interessantes. Ao contrário do lado oeste, onde os primeiros mestiços que ele conheceu moviam-se em grupos, a maioria dos que ele conheceu aqui moviam-se sozinhos. Isso tornou mais fácil para ele reunir mais em XP. Ele não tentou usar a explosão da energia absorvida da fronteira desta vez, pois ainda estava aprendendo a técnica de energia que obteve do sistema. Além disso, como esta era a mesma parte da fronteira de onde apareceu o coelho mestiço que ele matou da outra vez, Gustavo decidiu pisar com cautela. Ele não queria alarmar o responsável pelos acontecimentos, então ele investigou enquanto cultivava muitos ISPs. Ele não conseguiu reunir nenhuma informação útil nos últimos 2 dias, já que nenhum mestiço apareceu na vizinhança, mas ele conseguiu cultivar um grande número de XP. Ele teve a chance de fazer isso devido à maioria dos mestiços se mudarem sozinhos. Ainda assim, os créditos que ele juntou estavam longe de serem suficientes para comprar muitas coisas na loja do sistema, mas ele decidiu continuar acumulando créditos enquanto isso. Havia algo que ele notou, embora não tivesse ideia se estava apenas vendo coisas ou não. Por uma fração de segundo, quando ele estava lutando contra um sapo gigantesco, ele fez uso dos olhos de Deus e notou uma silhueta humana avermelhada em uma das árvores próximas, mas na próxima vez que ele verificou, não conseguiu encontrar nada parecido. Ele sentiu que provavelmente eram seus sentidos pregando peças nele. Gustavo esperava encontrar alguns cristais de energia para absorver como da última vez, mas não encontrou nada parecido. A fronteira deste lado parecia ser muito diferente. Alguns dos mestiços ainda se moviam em grupos e tinham um território próprio, mas nada como cristais de energia poderia ser encontrado. Gustavo sentiu que deve ter tido sorte. Agora ele estava na escola e era meio-dia. Ele estava pensando sobre qual parte do mapa ele deveria visitar depois de se infiltrar na fronteira mais uma vez hoje. O som da campainha automática soou, sinalizando que era a hora do intervalo. Os alunos saíram de suas aulas e se dirigiram para o refeitório. Gustavo também saiu. Desde o incidente de 3 dias atrás, a escola teve que chamar um novo grupo de chefes que preparavam comida em movimento. Esses eram os tipos de chefes que viajavam em seus veículos, cozinhavam e vendiam comida, mas esses tipos eram confiáveis. Eles vendiam comida no refeitório enquanto os antigos chefes estavam agora em algum tipo de liberdade condicional. Gustavo. Uma voz feminina o chamou quando ele estava prestes a entrar no refeitório. Capítulo 149 A recusa da senhorita Aimee. Gustavo virou para o lado e notou uma linda garota com longos cabelos brancos e uma figura alta vindo em sua direção. Maltida, Gustavo disse em voz baixa. Eu também estou indo, vamos juntos, disse Maltida ao chegar na frente de Gustavo. Gustavo deu outro olhar estranho para ela antes de entrar no refeitório.
Eles entraram juntos e caminharam lado a lado fazendo com que os alunos dentro do refeitório os encarassem com olhares surpresos. Menos e, não é Maltida ou meus olhos estão me enganando. É ela. Então o que ela e o Gustavo estão fazendo juntos, devo estar sonhando. Underline eles parecem tão confortáveis andando juntos, como isso é possível? Por que ela se mudaria com alguém como ele? Menos esqueceu que ele ficou mais popular depois de ganhar o evento de troca de conhecimento para a escola. Menos ainda assim, todos nós sabemos que um mestiço como ele não tem futuro, então não faz sentido que Maltida continue se movendo com ele. Os alunos discutiam entre si enquanto Maltida e Gustavo caminhavam em direção às escadas. Eles subiram para o segundo andar, que era menos barulhento do que o inferior, mas imediatamente os alunos desse andar viram Gustavo e Maltida se movendo juntos, o ambiente ficou barulhento. Os alunos aqui também ficaram surpresos ao ver Maltida e Gustavo se movendo juntos pela segunda vez e se perguntaram se isso se tornaria normal a partir de agora. Ambos caminharam em direção ao balcão do lado direito do andar. Gustavo já pensou na minha proposta. Maltida quebrou o silêncio entre eles ao chegarem ao balcão. Ah, isso. Eu ainda não tomei uma decisão, Gustavo respondeu antes de começar a fazer os pedidos para si mesmo. Maltida também pediu a comida desejada antes de se virar com Gustavo para se sentar. Ambos se sentaram nos fundos, que era o lugar favorito de Gustavo. Maltida teve que sentar aqui porque Gustavo definitivamente não concordaria em sentar em outro lugar e como ela queria estar com ele durante o intervalo, ela teve que se comprometer. Os alunos dentro da cafeteria tiveram que virar a cabeça várias vezes para olhar para os dois. Por que você fica hesitando? A hora da nossa formatura já está próxima, Maltida perguntou depois de engolir uma colher cheia de comida. Sim, daqui a um mês, darei uma resposta quando estiver pronto para. Até lá, não me incomode com isso. Gustavo respondeu com um olhar calmo e começou a enfiar comida em sua boca novamente. Maltida olhou para o rosto de Gustavo com uma expressão confusa enquanto ele engolia seu pé graciosamente. Por que ele não concorda com minha proposta? Ele tem mais alguém em quem confiar dentro do acampamento. Ele não deveria estar pensando em me recusar ou mesmo demorar tanto para responder, ele deveria ter pulado imediatamente. Não consigo ver através dele, não tenho ideia do que ele está pensando. Suspiro tio. Um suspiro baixo escapou da boca de Maltida enquanto ela relutantemente continuou comendo. Ela estava começando a ficar desesperada com a atitude que Gustavo estava dando a ela. Eles comeram por alguns minutos sem outra palavra trocada entre eles. Após a refeição, Gustavo estava prestes a se levantar quando Maltida colocou a palma da mão sobre a dele. Eu ouvi sobre o incêndio. Você está bem? Maltida perguntou com um olhar preocupado. Gustavo olhou para ela com uma expressão contemplativa por alguns segundos antes de responder: Estou bem, obrigado por perguntar. Ele disse enquanto retirava a mão de seu aperto. Ele estava prestes a se virar e sair quando Maltida falou novamente. Você nunca trocou contato de dispositivo comigo, como poderei me comunicar com você no futuro após a formatura? Maltida perguntou. Podemos não precisar entrar em contato um com o outro, respondeu Gustavo antes de se virar. Maltida olhou para suas costas com um olhar de conflito enquanto ele se afastava. Gustavo saiu do refeitório e alguém o chamou novamente. Gustavo. Era uma voz familiar. Gustavo olhou para o caminho à frente e caminhou em direção à pessoa. Chefe Danzo, ele expressou quando chegou na frente do homem baixo e corpulento de meia idade. Depois que as atividades escolares do dia terminaram, Gustavo dirigiu ao seu escritório da senhorita Aimee. Ele chegou à porta e estava prestes a bater quando ela se abriu sozinha. Entre. Uma voz feminina firme foi ouvida de dentro. Da porta escancarada, a senhorita Aimee já podia ser vista sentada em seu sofá, encostado na parede em uma posição elegante. Ela cruzou a perna e segurou um livro na mão esquerda e uma xícara de chá na direita. Vestida com uma camisa roxa justa e uma saia vermelha escura, a senhorita Aimee parecia elegante como sempre. Gustavo caminhou até a senhorita Aimee e parou na frente dela. Senhorita Aimee, Gustavo murmurou em voz baixa. Eu preciso do seu ele. Antes que ele pudesse completar sua frase, a senhorita Aimee o interrompeu. Ele foi demitido, eu já sei disso, Miss Aimee murmurou com os olhos ainda nas páginas do livro que ela estava lendo. Em. A senhorita Aimee o interrompeu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa novamente. A resposta é não, ela disse antes de tomar casualmente outro gole do copo de vidro que estava segurando. Ela nem me deixou perguntar antes de me recusar, o rosto de Gustavo se contraiu enquanto ele pensava internamente, mas ele imediatamente se acalmou depois de lembrar que a senhorita Aimee sempre foi assim normalmente. Por quê? Gustavo perguntou com um olhar calmo. Porque eu não quero me envolver, Miss Aimee respondeu enquanto seus olhos ainda estavam focados no livro que ela estava lendo. Senhorita Aimee, por favor. Eu não posso simplesmente deixá-lo ser demitido por razões injustificáveis, disse Gustavo com um olhar desanimado. Minha decisão é final. Não vou me envolver, respondeu a Sata. Aimei mais uma vez. Ficarei feliz em atendê-lo se você quiser treinar, mas algo assim não é da minha conta.
Eu não saio do meu caminho para ajudar a todos, a Sata. Ela estava dando aula neste momento, o que realmente surpreendeu Gustavo. Capítulo 150 Investigação em andamento. Gustavo olhou para baixo enquanto sua mente era atormentada por sentimentos inexplicáveis. Desde o início da conversa até o fim, ela não ergueu os olhos nenhuma vez. Tudo bem, eu acho, eu e a senhorita Aimee estamos apenas passando por uma espécie de parceria final. Terei que devolver algo a ela em troca do que ela fez por mim. No futuro, Gustavo se virou enquanto pensava nisso e começou a caminhar em direção à entrada. Estou saído, senhorita Aimee, Gustavo expressou enquanto saía de seu escritório. Poucos segundos depois que Gustavo se foi, a senhorita Aimee abaixou o braço e colocou o livro que estava lendo em seu colo. Suspiro, tio. Ela se virou para a porta enquanto suspirava. Ele não pode continuar contando comigo para tudo ou nunca vai crescer além de ter a capacidade de lidar apenas com crianças, disse a Satã. Aimee internamente. Eu sei que ele não vai desistir disso até encontrar uma resposta. Ainda assim, será um bom desenvolvimento para ele lidar com isso sozinho. Seu rosto inicial sem emoção agora brilhava de preocupação. Ela não pode deixar de se sentir mal pela maneira como o rejeitou, embora tivesse seus motivos para fazê-lo. Gustavo saiu do prédio e se dirigiu para a área da cozinha. Ele chegou lá em poucos minutos e parou na frente do prédio de 2 andares. Ele havia passado por uma reconstrução nos últimos 3 dias e agora estava de volta ao seu estado inicial antes do incêndio. Embora tivesse sido reconstruído, estava atualmente vazio. A direção da escola ainda não havia dado sinal verde para que os chefes voltassem ao trabalho. Gustavo relembrou todos os momentos bons e animados que passou dentro da cozinha, com o patrão Danjo e os demais. Ele não conseguia aceitar o fato de que tinha acabado. Ele sabia que ainda iria acabar quando se formasse e era hora de começar o teste MBEL, mas isso deveria acontecer daqui a quase 2 meses. Mesmo que acabasse, ele não queria que terminasse assim. Ele se lembrou de quando conheceu o chefe Danzo durante o intervalo. O chefe Danzo explicou a ele que o conselho escolar decidiu demiti-lo depois que o incidente na cozinha foi revelado. A Echelon Academy era uma escola bem conhecida na cidade, então não havia como o incidente ser mantido em segredo. Os meios de comunicação souberam disso depois que a notícia se espalhou por causa dos alunos e das famílias das vítimas. Chegou a ser veiculado no canal de notícias de um dos maiores veículos de comunicação da cidade, fazendo com que se espalhasse ainda mais. Por tudo isso, a escola decidiu colocar a culpa no chefe Danzo e demitiu apenas ele. Todo o incidente foi atribuído a ele. Se Gustavo fosse alguém que prestasse atenção nas notícias, ele já teria visto isso. A carreira do chefe Danzo como chefe estava praticamente encerrada a essa altura. Como chefe de cozinha, tal coisa aconteceu no lugar que ele era responsável e agora que havia se espalhado, nenhum restaurante ou agência que lidasse com culinária iria querer contratá-lo, pois seria uma mancha em sua reputação. Eu preciso encontrar uma maneira de resolver isso. Algum jogo sujo está definitivamente envolvido, Gustavo disse internamente enquanto tirava um dispositivo de seu botão de armazenamento. Era um dispositivo triangular com uma cor cristalina. Mapa, chamou Gustavo. Raios de luz saíram do dispositivo e um mapa da cidade foi exibido em formato holográfico diante dele. Muitos lugares diferentes foram mostrados no mapa com pontos vermelhos, azuis e pretos. Identifique o bloqueio do Falcão, disse Gustavo mais uma vez. O mapa grande de repente se estreitou em um local específico, fazendo com que ele se expandisse. Vou visitar o senhor. Fadril primeiro então, Gustavo decidiu e começou a caminhar em direção ao portão da escola. 3 horas depois, Gustavo voltou ao seu apartamento. Ele se sentou em sua cama com um olhar de contemplação. Ele estava tentando refazer os passos dos chefes. Ele queria ver se conseguia a lista de necessidades mensais para verificar se aquele mineral estava entre os itens listados. Se ele pudesse obtê-lo, tentaria descobrir de onde a lista se originou, mas se o mineral não estivesse entre os itens listados, ele concluiria imediatamente que o mercado de onde o comprou era o culpado. Resolver o problema dessa maneira era mais fácil dizer do que fazer. Gustavo havia visitado quase todos os funcionários e nenhum deles acompanhava a senhora responsável por buscar os itens necessários para o mês. Era um meio aparentemente infrutífero de descobrir o responsável, então Gustavo estava tentando pensar em outro método para descobrir quem era o responsável. Gustavo lembrou-se de uma parte de sua conversa com o chefe Danzo. Alguém guarda rancor de seu chefe Danzo. Menos rancor. Meu garoto, enquanto você viver neste mundo, não importa o quão bom você seja, as pessoas sempre vão guardar rancor de você. Eu não me concentro nas pessoas que guardam rancor contra mim, então eu posso te dizer se uma ou duas pessoas têm intenções sinistras. Isso é. Gustavo ficou sem palavras por alguns momentos antes de falar novamente. Chefe Danzo, eu entendo o que você quer dizer, mas agora você tem que pensar. Houve alguém que mostrou uma antipatia visível ou algum tipo de sinal de que não apoia uma ação que você tomou. Menos er. Não tenho certeza, os Danzo tinha uma expressão contemplativa enquanto pensava bastante. Depois de alguns segundos, seu rosto brilhou uma expressão de realização.
Menos não sei se isso é válido, mas. Bosdanzo pausou por alguns segundos enquanto ainda contemplava. Mas que chefe Danzo? Gustavo perguntou com um olhar de curiosidade. O comitê disciplinar responsável por puni-lo por trabalhar na cozinha não ficou satisfeito com a maneira como o tratei quando você começou a trabalhar aqui, expressou o chefe Danzo. O- Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.